Estamos começando mais um episódio do Prosperadamente e hoje eu estou com um super convidado, um grande respeito pela história empreendedora que ele tem. Ele que é presidente da CDL aqui de Blumenau, sócio da Organizar Eventos da Senai no Brasil, Antônio Bittenbrun Júnior, mais conhecido como Tony. Tony, muito feliz de te receber aqui. Seja bem-vindo, compartilhar essa tua história empreendedora, mas história de vida, que eu tenho certeza que vai inspirar e vai poder dar muitos insights aqui para quem acompanha o Prosperadamente. Seja bem-vindo aí, Tony. Legal, Thiago, obrigado. Depois dessa apresentação, eu não preciso mais nem falar, né? Muito obrigado aí pela oportunidade e obrigado também por estar contigo, para que a gente possa contribuir e trazer um pouquinho do que foi, do que está sendo a nossa carreira, enfim, o que a gente pode entregar de experiência, talvez para inspirar outros aí a seguirem o caminho do empreendedorismo. Legal. Tony, a gente conversava um pouquinho nos bastidores, a ideia desse podcast justamente é essa, é entender a forma de pensar de um empreendedor que já está há décadas no mercado, que vem crescendo, pelo que eu conheço da tua trajetória, você vai compartilhar mais aqui, mas nunca entrou numa zona de conforto, pelo contrário, né? Sempre ousando, sempre inovando, então entender quais são os pontos de decisão mesmo, aqueles caminhos que você chega numa bifurcação e que você tomou uma decisão que fez diferença, entender um pouquinho dessa tua maneira de agir, de pensar, para quem está no mundo do empreendedorismo possa assimilar um pouco desse conhecimento, um pouco desse aprendizado, desse know-how e implementar nas suas empresas, ou quem sabe até tem aquela pessoa que quer fazer uma transição de carreira, né? Pô, eu sou CLT, agora senti que é o momento de empreender, ou não, ou como é CLT eu quero intraempreender, né? Fazer melhor dentro do meu trabalho, então a gente vai explorar um pouco esses assuntos aqui. E para começar, Tony, queria que você contasse um pouquinho então dessa tua trajetória, dessa tua história. Quem era o Tony, o que o Tony fazia e quando que aconteceu o momento assim, agora eu vou empreender? Fica à vontade para compartilhar conosco. Tiago, eu vou começar a nossa conversa e a pessoa que eu vou falar sabe com quem foi. E eu vou começar com uma frase que eu falei quando a gente fez o primeiro atendimento e quando eu entrei, quando eu tive o primeiro contato com o cooperativismo. E aí, obviamente, o cliente me chamou para querer conversar, para querer entender qual é a nossa entrega, o que a gente fazia, me brifou o que eles precisavam. E eu disse que a nossa filosofia de trabalho é: primeiro a gente atende, depois a gente se entende. Então, é exatamente isso, né? Nós temos que atender. E aí, quando eu falo atender, é atender o nosso cliente direto ou o cliente indireto. E no caso do cooperativismo, que é o que nós estávamos falando à época, é o cooperado que está lá na ponta. Então, tem a cooperativa que tem esse compromisso com o cooperado e nós éramos uma empresa contratada para prestar um serviço que era diretamente ligado ao cooperado. Então, eu falei isso: olha, a nossa filosofia é essa, a gente atende, depois a gente se entende. O que eu queria dizer com isso? Nós temos que resolver o problema. Evento é ao vivo, eu tenho que tomar decisão, certo ou errado eu tenho que decidir. Então, o que eu quis dizer com isso? A gente vai resolver a situação, vai entregar com excelência e depois eu vou me entender com o cliente. E o cliente vai entender se a minha decisão foi correta e vai me ressarcir daquilo que eventualmente eu tive que fazer a mais, ou ele vai dizer: não, a tua decisão atendeu, mas eu não te autorizei. Tranquilo, mas eu, como prestador de serviço, estou com a consciência tranquila que eu fiz o melhor. Então, a gente começa com isso. Atende, depois se entende. Cara, que interessante, porque o que você está trazendo tem a ver assim, com a qualidade do teu trabalho, a tua marca, né? Se aquilo que você tomou, pelo que eu estou entendendo é isso, que você tomou decisão, ela estava alinhada ou não estava alinhada no sentido do pacote do que foi contratado, mas você está preservando a qualidade da sua entrega, é nesse sentido? É nesse sentido, Thiago, porque é o seguinte: o cliente ele me contrata para eu resolver os problemas que ele tem, porque se não fosse assim, ele resolveria os problemas dele. E quando contrata também, ele me contrata para que eu faça uma entrega que não é o escopo dele. Então, se ele está me contratando e eu entendo do que eu tenho que entregar, eu tenho que entregar o melhor. E aí, quando eu falo isso, é porque a minha decisão como profissional, a minha decisão como técnico naquele momento, foi a decisão de entregar o melhor, né? O cliente, depois, quando eu falo que a gente se entende, ele vai perceber se concorda em me ressarcir ou ter um adicional, avaliar o que é justo e o que não é justo, mas eu tenho certeza que a entrega foi correta. Então, assim, o questionamento não é mais se tinha que entregar daquela forma ou não. Eu sei que eu tinha que entregar, porque eu fui contratado para isso, eu sou técnico e especialista nisso. Então, é nessa linha de atendimento. E a gente sempre preservou por isso, né? Nesses quase 30 anos aí de mercado, a gente sempre preservou por isso, pela excelência, né? Pela entrega com excelência. Então, isso é fundamental, né? E já está no meu perfil.
e é um perfil de entrega que a gente vem fazendo, um perfil de trabalho, para que a gente possa realmente... E eu entendo e acredito que esse é o nosso diferencial do mercado, por isso que a gente está ativo ainda aí há quase 30 anos no mercado e sendo diferencial de mercado. Tony falou assim, de uma forma bem tranquila, né? 30 anos, mas quem tá nos assistindo, nos vendo aqui 30 anos, é uma história e uma história de respeito. São poucas empresas que chegam nesse patamar e crescendo da forma que vocês estão crescendo, né, Tony? E daquilo que você trouxe, já tem uma grande sacada aqui, que, peraí, você está olhando aquilo que você pode fazer de melhor mediante aquela necessidade, identificação do problema que o cliente tem. E a gente vê algumas empresas no mercado que querem, isso aqui não foi combinado, eu não vou fazer. Eu ia te falar isso. Não entregar mais do que é o esperado, né? Pode ficar à vontade. Então. Não, é que normalmente quando eu faço a apresentação para o cliente, eu falo, nós temos que ter um contrato, claro, né? Está dentro dos princípios de governança da maioria das empresas, é a questão jurídica legal, nós temos que preservar aí os direitos e obrigações de contratado e contratante, mas o que eu sempre falo é o seguinte, cara, nós vamos fazer uma entrega. Se está no contrato ou não está no contrato, de novo, a gente atende e depois se entende. Como o evento é ao vivo, em nenhum momento eu vou dizer, olha, Thiago, você me contratou, mas isso aqui não estava previsto, então eu não posso entregar. O bicho está pegando lá, né? Você tem nós vamos sentar aqui, vamos fazer um aditivo contratual para que depois... Não existe isso, né? Então, eu vou fazer isso e vou entregar o melhor. Então, eu sempre falo para o cliente, o que nós temos em contrato é o previamente contratado, né? Mas em evento tudo pode acontecer. É ao vivo, a decisão tem que ser tomada. Né? E eu falei, se tu está me contratando, tu confia no meu trabalho, eu vou fazer a entrega. Então, relaxa que aí eu vou te entregar. Isso é muito legal porque serve, né, Antônio, para quem tem empresa e para quem é colaborador, é intraempreendedor, porque assim, também está lá na sua descrição de cargo, né? Você está fazendo só o que está lá ou está identificando as necessidades e se prontificando em fazer algo a mais, né? E para quem tem empresa, o quanto você realmente está olhando o que você pode fazer a mais para o seu cliente. E você falou, né, Antônio, 30 anos de trajetória aí, mas conta um pouquinho como é que foi esse início. Tem estrada, voltar cara. Um pouco lá. Tem muita estrada. A gente começou, e o que a gente já estava falando aqui nos bastidores, a minha carreira profissional ela começou um pouco invertida, né? Eu primeiro fui para o mercado e depois eu fui procurar a qualificação profissional. Então, eu sou formado em turismo, né, em turismo e lazer, sou turismólogo de formação de graduação, mas sempre com viés para a área de eventos. Tomei gosto pela coisa, a gente foi e procurou a qualificação, eu fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de eventos públicos e privados, uma das poucas que tem em Santa Catarina. Depois, porque a gente, nessa busca da excelência, qual é a ideia, Thiago? E eu sempre falei isso. Eu tenho que exigir do meu fornecedor, mas eu tenho que entender o que eu quero, para não ser enganado. Eu sempre brinco. Aí, numa apresentação da pós-graduação de eventos, teve a primeira aula, aí a coordenação começou a chamar pós-graduando por pós-graduando, perguntar qual é o teu objetivo, né? Por que você está aqui, o que você quer fazer. E aí eu assustei todo mundo quando eu falei, eu vim aqui fazer essa pós para não ser enganado. Ué? Falei, não, eu tenho que saber o que eu peço para o meu fornecedor, porque eu tenho que entender se aquela entrega está adequada ou ele está apenas entregando. Por quê? Eu sou contratado pelo cliente para fazer a parte do cliente, então eu tenho que saber se ele está entregando bem para o cliente. Então, e aí foi até muito engraçado, ficou, mas não é exatamente isso. Então, eu fiz e dentro dessa mesma pegada, eu fiz a pós-graduação em publicidade e propaganda também para entender, porque está envolvido no meu negócio, né, na minha entrega como evento, não só o planejamento, mas também de como eu vou fazer, como eu vou entregar esse evento, qual é a visibilidade dele, como eu devo mostrar esse evento para as pessoas, como eu devo convencer as pessoas a esse evento. Então, a publicidade e a propaganda ela é muito forte nisso. Eu fiz essa pós-graduação. Você já tinha empresa rodando? Eu já tinha empresa rodando e aí eu fiz umas loucuras assim. Essa pós-graduação em publicidade e propaganda, eu fiz ela paralela ao mestrado em desenvolvimento regional. Nossa. Então, era pira louca assim, de evento acontecendo, pós-graduação, mestrado. Mas deu, né? Porque eu sempre tive um perfil assim, muito arrojado de estar em movimento, né? E tem aquela máxima que diz, né? Se você quer que uma coisa não aconteça, peça para quem faz menos ou para quem tem mais tempo. Então, quanto menos tempo você tiver, mais ágil você é e melhor a sua entrega. Então, que aí eu fiz essa formação em desenvolvimento regional, então meio que juntou tudo, né? A graduação de turismo com as pós-graduações e o trabalho, a tese também foi defendida da importância dos eventos para o desenvolvimento regional.
Então a gente trabalhou isso, e isso deu uma bagagem muito boa, porque vai te dando mais segurança, né? Tu ali aí a tua experiência, o conhecimento, quer dizer, tu fica mais ousado no bom sentido, tu começa a abrir os horizontes e começa a fazer uma entrega cada vez mais qualificada e consegue dar uma tranquilidade para o teu cliente, porque ele sabe que está contratando alguém diferenciado. Então, com muita humildade, é isso, né? A gente se preparou para fazer uma entrega de excelência sempre. Tony, você é presidente do CDL também, e isso que você está trazendo, pelo menos é uma característica que a gente percebe conversando com pequenos empreendedores, muitas vezes empresas mais familiares, que já estão num patamar de faturamento, resultado legal, e que tem empreendedores que vão para uma zona de conforto, no sentido assim, eu já sei do meu negócio, já faço. E o que está por trás do que você acabou de trazer, pelo menos eu tenho uma percepção em relação a isso, que é, olha a importância do empreendedor se colocar num estado de aprendizado, né? Dele não chegar num nível, por mais que tenha um resultado financeiro, a empresa está indo, mas não chegar naquele nível, eu já sei, já sou bom o suficiente, não vou buscar mais aprender. Porque mesmo que a empresa rodando, você se colocou em 2 pós-graduações, mais um mestrado, tudo ao mesmo tempo, rodando, acontecendo, mas se colocou em um estado de aprendizado. Quanto para você isso significa assim, um fator que foi determinante para o teu negócio continuar crescendo? Grande parte desse resultado, Thiago, eu acredito a entrega, não tenho a menor dúvida disso. A gente sempre tentar entender o cliente, tentar entender o cliente do cliente, porque a excelência da minha entrega vai depender da satisfação e da excelência da entrega do cliente do meu cliente. Então, e aí seja ele cliente interno ou cliente externo, né? Vamos dizer que a gente está organizando aí, porque o nosso foco são eventos corporativos, né? Eventos corporativos, feiras, convenções, congressos, e todos esses têm clientes, sejam eles clientes externos, que aí no caso das feiras nós temos os 2 clientes, que é o cooperado e que é o visitante da feira, né? E nós temos nas convenções que são os clientes internos, que são os colaboradores das empresas. Então, para todos esses eu tenho que entregar excelência, porque o meu cliente tem uma responsabilidade com esse público, tem que fazer uma entrega, né? E quando a gente está falando em convenção, que é um público interno, a responsabilidade é do mesmo tamanho ou maior, né? Você trabalha com isso, tu trabalha com capacitação, Thiago, tu sabes o que a gente tem que estar colocando para esses colaboradores, para esse senso de pertencimento que a gente tem que entregar. E isso, o meu cliente ou a empresa, para os seus colaboradores, ele tem que entregar isso. E eu tenho participação nisso quando eu organizo o evento, para que ele perceba, e em algumas oportunidades, a entrega do evento foi usada como exemplo durante a formação, para dizer, perceba, você está sendo recebido com excelência pela pessoa que está limpando o banheiro. Você está sendo recebido com simpatia e excelência pelo garçom que está te atendendo. Então, transcende, né, a nossa entrega a capacitação, muitas vezes, do público ali envolvido. Então, por isso, essa responsabilidade de a gente fazer essa entrega e para que o próprio cliente possa usar essa entrega, né, na formação daquela entrega que ele quer fazer. Isso é maravilhoso, porque imagina você fazendo um evento de vendas ou excelência de atendimento ao cliente, falando de relacionamento, falando de conexão, e a tua empresa promovendo o evento, organizando o evento, tendo que ser realmente isso que é o tema da convenção, né? Não faz sentido. As pessoas percebem de cara, né? Não há conexão. Então, assim, dizer, tu está me falando em excelência e... Só tem uma opção, né, Tony? Tu ser excelente. Não tem jeito, Thiago, sabe? Então, é exatamente isso. E aí, aquilo que estou respondendo, a gente está 30 anos no mercado, por quê? Primeiro, né? E eu já tenho esse perfil, essa facilidade de venda. Eu chego no cliente, olho no olho e falo, cara, eu vou te entregar isso. E o nosso próprio histórico de entrega, o nosso próprio histórico de evento, já faz com que o cliente olhe no meu olho e fale, não, porra, é verdade, porque a gente já sabe o histórico desse cara, sabe o histórico da empresa, então fica muito mais fácil, né? Porque é uma dificuldade para nós, como organizadores de eventos, eu estou entregando serviço, eu não estou entregando um produto. Então, a mensuração desse serviço é durante só. Eu não tenho como trazer para o meu cliente como se fosse um produto para ele fazer uma degustação. Ele vai ter que confiar, né? E aí ele vai confiar, pode dar legal ou pode dar ruim, né? Então, ele tem que entender que está contratando a melhor coisa, porque é um investimento. Ele está contratando a melhor coisa para não dar ruim. Então, assim, essa nossa dificuldade de chegar para o cliente e dizer, cara, me contrata que vai estar tudo certo. Então, eu vou estar falando, ele vai ter que confiar. Então, essa credibilidade tu só ganha com tempo, né? Tu só ganha com estrada e os olhos não mentem. Então, o fato de tu estar olhando para o cliente falando isso, ele olha para ti e fala, não, está tudo certo, bola para frente.
né? E aí, de novo, o sucesso, as indicações. Né? A gente dá essa referência. Falou, liga ali para as empresas que a gente já atendeu, que a gente já fez um trabalho, pergunta quem é o Tony, pergunta qual é a entrega. E aí nos endossa, Thiago, sabe? Isso dá uma tranquilidade. E aquilo que falou de estagnação, de zona de conforto, cada um decide aonde quer chegar e o que quer da vida, né? E é muito de perfil também. Né? E a gente já vai falar um pouquinho daqui a pouco aí também da cenário, mas é isso sempre de estar buscando coisas novas, estar buscando um trabalho que possa contribuir com alguma coisa. E aí, nessa linha, né, do Agite que a gente está conversando, vamos entrar outras coisas, né, que a gente já falou, os trabalhos voluntários que a gente sempre fez e continua fazendo, né, os projetos aí de cunho social que a gente entra. Então, assim, e às vezes as pessoas me perguntam, cara, quantas horas tem teu dia? Eu falei, o mesmo que a tua, 24 horas. Mas é uma questão de se disciplinar, cara, né? É uma questão de tentar entender e ver até onde tu pode contribuir. Porque, assim... Se disciplinar, né, Tony? E saber exercer uma liderança também, né? Porque você tem muitos braços dentro da tua empresa na hora da execução, muitos terceirizados, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos trazer um pouco desse assunto então das multifacetas do Tony como empreendedor, mas como também um líder, né? A gente fala assim desse podcast que a gente traz lideranças que fazem diferença onde elas estão. E você é um líder dessa região, dessa comunidade aqui de Blumenau e toda a região, né? Por ser presidente da CDL, por estar envolvido há muito tempo no associativismo, no voluntariado. Então, conta um pouquinho dessas tuas iniciativas e, Tony, como é que tu faz para... Porque às vezes até o empreendedor que está ouvindo, ele tem, eu tenho interesse em fazer, mas muitas vezes ele não sabe o como ou ele não consegue nem ter uma percepção, né, no mapa mental dele. Como é que eu vou ter tempo para fazer isso que você acabou de falar? Então, traz um pouquinho dessa tua história. De novo, né? A gente vai voltar. Se você quer que uma coisa seja bem feita, dê para quem tem menos tempo. É essa história, não tem jeito. Então, assim, a gente procura... E tu tem que ter um pouco de boa vontade e não ser egoísta, porque se Deus me deu essa oportunidade de fazer essas entregas, né, de ter essa capacidade, por que eu não posso dividir um pouquinho com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade ou que a vida não lhes proporcionou isso, né? Então, 2 projetos recentes, que é o NFC, Núcleo de Formação aí no futebol, que aí foi procurado por um amigo que me conheceu num evento, e aí eu falei, cara, como é que tu veio falar comigo? Por quê? Ele falou, não, cara, eu te vi organizando aquele evento, eu vi o teu perfil, vi como é que tu toca o negócio, eu preciso de um cara desse comigo, porque eu tenho uma ideia aqui de um projeto para tirar essa criançada da rua aí no contraturno, né? Trabalhar com essas comunidades carentes. Tá, qual é a pegada? Não, a gente vai montar uma escola de futebol, vai trazer essas crianças para cá, vamos buscar aí padrinhos, né? Ou empresas que queiram adotar isso, que nos ajude a pagar esse custo e que a gente possa dar uma oportunidade para essas crianças, se não se tornar um grande jogador, mas que ele consiga perceber aí os princípios de disciplina, né, os princípios de atividade física, ocupar a mente dele com coisas saudáveis, caráter, né? Porque a gente sabe que o meio molda, né? E a gente começou a trabalhar com essas crianças, a gente começa a ver umas realidades assim muito loucas que às vezes estão muito longe da gente. Está fora do nosso mapa, mas... E a gente acha que isso não existe, está aqui do lado, cara. Né? Está aqui nos bairros. Então, a gente começa a perceber isso puxa, aí começa a te fortalecer mais, porque tu percebe que cada vez mais tu percebe que tu está sendo um privilegiado, sabe? Que a vida está te proporcionando coisas muito melhores. E a gente tem um hábito muito de olhar para frente, que é necessário, né? Porque há necessidade aí de olhar para frente e ver o que você pode melhorar. Mas muitas vezes a gente esquece de olhar para trás, cara, entendeu? Olha para trás e vê quantos queriam estar no teu lugar. Então, assim, cara, não reclama nunca, agradece todos os dias, não reclama nunca, porque tem muita gente que queria estar no teu lugar. Cara, isso é maravilhoso. Falta muitas vezes para... Quem tá nos vendo agora, ouvindo e tá pensando em reclamar ou está num dia ruim, né? Para um pouquinho e só muda o foco, ajusta. Muda o foco. Né? O que você tem para agradecer. Meio copo cheio, né? Exatamente. Traz um parâmetro, uma referência que você falou. Você vê esses meninos, tem uma referência. Esses dias eu conversando com a minha esposa, falei, imagina agora que nesse momento tem alguma criança sendo tratada num hospital de câncer. Então, só o fato, nós temos 2 filhos, né? Ter 2 filhos saudáveis, perfeitos, com saúde, só isso aí já é... Só não, porque isso é muita coisa, motivo de gratidão. Sempre, sempre. Então... ajudar o próximo que você está falando, né, Tony? Isso vai acionar esse movimento do dar e receber no sentido de, cara, eu estou me doando aqui, fazendo algo a mais. Eu não estou mais ativamente na operação, mas a gente começou isso.
O projeto continua cada vez mais forte. É que você estava envolvido na parte mais desafiadora, que é fazer o trem sair do lugar, na engrenagem e começar a rodar, né? Continua muito bem, evoluiu muito. A gente continua ajudando, até pela CDL, a gente tem o apadrinhamento de algumas crianças, incentiva outras empresas a ajudarem também para que o projeto continue. E outro projeto recente que a gente está é na ASA, Associação dos Amigos do Hospital Santo Antônio. Eu também fui convidado pela pessoa que é o meu vice-presidente agora na CDL, e falou, cara, olha, a gente tem esse projeto, me apresentou o projeto, estou precisando de alguém lá para me ajudar. E falou, cara, eu estou precisando de alguém na área financeira. Eu falei, cara, eu não sou financeiro, velho. Mas ele falou, não, vamos lá, vamos tentar ajudar, é coisa básica, né? Fazer aí as contas. E aí eu fui conhecer o projeto. Rapidamente o projeto, o que é? É uma casa de amparo que fica ao lado do Hospital Santo Antônio, que faz o quê? Que atende as mães que têm as crianças na UTI neonatal. Então, muitas mães... E a gente atende vários municípios. Mães que vêm de fora, que tem a criança na UTI, recém-nascido, não tinha onde ficar, e tem que estar próximo da criança, porque vai amamentar, vai estar perto, a questão da mãe, do psicológico. E essa mãe ficava ou no carro, ou na recepção do hospital, e às vezes, né, mães aí com uma condição social muito precária, não tem como pagar um hotel, alguma coisa. Então, essa casa funciona desse jeito. É uma casa, ela está lá, ela dorme lá, tem toda assistência, tem alimentação, né? E aí a casa atende essas mães, então a gente tem depoimentos assim sensacionais. E eu estou lá agora como diretor de comunicação e marketing, então dando essa contribuição para que a casa aconteça. A gente tem vários voluntários aí, pessoas que se doam para que a casa aconteça, porque ela tem custo, ela tem que se pagar, nós temos locação, nós temos várias coisas. Então, são pessoas que organizam os eventos, que buscam, nós temos um brechó lá na casa, então a gente faz campanha para arrecadar aí, produtos para o brechó, para que a casa se mantenha. Então, esses projetos a gente vai se dividindo, e eu vou te falar, cara, que assim, além de, mesmo tirando o tempo, ele te dá muito tempo, porque ele te fortalece de uma forma que a tua entrega, de novo, né? A gente começa a ver como a gente é privilegiado. Tem algo que você trouxe agora que te fortalece, né? Tem algo que só quem faz alguma ação voluntariada, alguma ação social, e que consegue sentir o que a gente está falando, né? Porque é verdade. Que só é preenchido quando você... É o altruísmo, quando você faz o bem realmente para o próximo, com a intenção genuína de ajudar. Com a intenção, eu ia te falar isso, né? Não fazer por uma estratégia de marketing, porque aí você está se enganando, né? É uma fazer entrega, só fazer que fez, uma entrega mentirosa, né? Uma entrega mentirosa, mas fazer realmente porque... não importa a quantidade, mas sim a intensidade da sua entrega. Então, é por aí, né? Faz alguma coisa pelo mínimo, né? Se nós formos fazer uma somatória dos mínimos, a gente vai ter o que precisa ser entregue. Então, praticamente isso. Quem está nos vendo, tá? aí, né? Volta em todos os sentidos. Volta né? em todos os sentidos. Aquilo foi o primeiro é esse estado emocional que você vai se carregar, se energizar, que só quem faz isso. Então, quem está nos vendo aqui, procura na sua cidade, tenho certeza que tem alguma entidade, alguma ONG, algo que precisa de uma mão, né? Não é só recurso financeiro, é um braço, é uma ajuda, é um final de semana para fazer um pedágio, um brechó. Tem como você ajudar, você só tem que ter aquela questão que você falou, né, Antônio? A atitude de querer fazer. E se tu não tem tempo para ajudar, cara, tem o teu relacionamento, né? Ajuda a divulgar o projeto e passa para empresários ou para pessoas do relacionamento que tenham tempo ou que possam ajudar financeiramente. É aquilo que eu te falo, a tua entrega ela não precisa ser a tua entrega presencial. Ela pode ser entrega através do teu relacionamento que tu vai poder fazer com que alguém ajude. Então, está ajudando da mesma forma. Aí tem um princípio no que você está trazendo, Tony, que assim, é um lastro em vários empreendedores que crescem, que tem uma empresa sustentável a médio e longo prazo, que é o envolvimento, que é o fazer a mais, não só dentro do seu negócio, mas fazer a mais pela sociedade, que é o impactar. O fato de empreender já impacta a sociedade. Você está criando emprego, renda, mas esse é um traço muito comum em empreendedores de sucesso, em pessoas bem-sucedidas, que assim, elas fazem sempre algo que extrapola o muro da sua própria organização, que impacta a sociedade de alguma forma. Então quem está nos vendo aí pode começar a pensar nesse sentido, porque de forma genuína, né? Mas assim, eu sou um líder, eu tenho contatos, eu tenho experiência, tenho referências, eu consigo conectar pontas diferentes, né? Tem a ver com isso. E o associativismo, Tony, como é que o associativismo entrou na tua vida? Entrou em 2009, né? Na verdade, nós fomos chamados para fazer um projeto
de uma cooperativa que queria fazer uma entrega para os seus associados, ou seja, essa ideia surgiu depois a gente ficou sabendo disso, surgiu na própria assembleia da cooperativa, dizendo o seguinte: puxa, por que a cooperativa não faz alguma coisa para que a gente faça negócios entre a gente, entre os próprios cooperados? E aí surgiu a ideia da feira. A feira foi feita, parece-me que em 2008, de um projeto piloto, e aí em 2009 a cooperativa entendeu que tinha que profissionalizar isso, porque eles perceberam em 2008 já que a brincadeira era muito mais séria do que simplesmente fazer alguma coisa no final de semana. E aí nós fomos procurados, já pelo nosso histórico, né, pela nossa experiência, e foi nos passado a demanda de dizer: Tony, dá para entregar? Eu falei: cara, dá para entregar, né? A gente começou em 2009 com a primeira feira em Indaial, eu lembro muito disso, e a gente já teve essa prova de fogo, e o que o cliente me falou: a gente vai fazer um teste, 3 eventos, e aí depois a gente volta a conversar. E a gente fez 39. Então, eu sempre brinco, cara, eu passei no teste, né? E a gente fez todos os projetos, os 39 projetos, todos, nenhuma outra empresa foi qualificada para fazer a entrega que a gente fazia. E vou te falar, Tiago, que a gente teve uma prova de fogo no primeiro evento que meia hora antes da abertura, caiu uma tempestade, o evento ia ser abertura fora numa tenda, inundou tudo, nós tivemos que em cima da hora improvisar, levar a abertura para dentro do pavilhão. De novo, né? São decisões que têm que ser tomadas ali ao vivo e na hora. E aí a coisa foi crescendo, o evento foi crescendo, foi tomando corpo. Nós tivemos aí eventos com quase 250 expositores, com quase 30 mil pessoas num final de semana, seja sábado e domingo, envolvendo vários prestadores de serviço. Então, o evento realmente ele tomou uma proporção muito grande. A gente foi adequando e sempre foi fazendo uma entrega com excelência. E, claro, a cada entrega, o aumento da confiança aí, da cooperativa, das cooperativas, do cliente, tendo a certeza que a gente poderia fazer a entrega. Nós tivemos aí no ápice... eu não lembro agora o ano, mas nós fizemos 9 entregas no mesmo ano, 9 feiras no mesmo ano. Nós batemos o nosso recorde fazendo 4 feiras no mesmo mês. Então, a cada final de semana, em 4 cidades diferentes e distantes, nós montando a estrutura para montar aqueles. É complexo, porque nós tínhamos uma equipe desmontando e outra já montando, porque ao mesmo tempo que eu desmontava no início da semana, já era a montagem da outra cidade. Então, a gente tinha que montar 2 equipes e tem que ter uma coordenação paralela de desmontagem e montagem do próximo. Isso aconteceu 4 vezes seguidas. Então, realmente é uma prova de fogo, é um desafio. E aqui, com toda honestidade, com toda humildade, eu vou te dizer que isso é para poucos, porque a gente sabe o que a gente passou para fazer essa entrega. Então, tudo isso vai te dando aí capacitação, vai te dando... tranquilidade para aquilo que a gente falou no começo, para poder olhar no olho do cliente e dizer: cara, deixa comigo que eu te entrego. E a vida e o tempo nos capacitou para isso. Porque 4 eventos dessa magnitude num único mês, coordenando diversas equipes, é para poucos mesmo. E nesses eventos, como você falou, né, Tony, tem muita tomada de decisão o tempo todo. Tem um fator novo acontecendo, algo. Então, claro que tem essa experiência, esse know-how, só a trajetória te traz, a própria experiência vai te trazer. Mas se você pudesse elencar 3 ou 4 competências, ou algumas competências que o empreendedor que está nos vendo agora, ele também tem que tomar muitas decisões. E muitas vezes ele tem uma equipe grande ou pequena, mas ele tem que lidar com diversas situações variáveis, né? E a gente sempre percebe, Tony, nas tuas entregas, a tua tranquilidade, a maneira serena que você toma a decisão. E você está coordenando uma equipe de diferentes, como você falou, terceirizados, com diferentes culturas, pessoas de regiões diferentes. Quais são as competências fundamentais para que se consiga tomar melhores decisões aí? Primeiro, tu tem que ter confiança naquilo que tu faz, né? Te preparar para isso, ter confiança da entrega e ser honesto contigo mesmo, saber até onde que tu podes entregar, até onde vai a tua capacidade. Poder transmitir isso, porque nós vamos falar isso, a Organizar, ela trabalha quase que 90% com terceirizados. Então, a gente monta um checklist, vê as demandas que eu preciso de fornecedor e nós contratamos os fornecedores para fazer aquela entrega. Então, perceba que nós temos que passar também essa filosofia de organizar eventos para os fornecedores.
porque é ele que está entregando lá. Eu não consigo estar junto 100% com todos. Eles têm que entender que eles estão ali como organizar eventos, todos. Né? Então, isso é importante também, a gente conseguir passar para esses fornecedores, e que você falou é importante, porque a gente atuou em várias cidades de Santa Catarina, fora de Santa Catarina, fora do Brasil. Então, você pega culturas diferentes, pessoas diferentes, formas de trabalho diferentes, entregas diferentes. Então, esse é um desafio, de fazer com que as pessoas estejam ali como se organizar fosse. Né? Então, eu acho que a principal competência é essa. Ter a segurança de entregar o melhor e fazer com que os teus terceirizados ou com os teus pré-postos façam isso também, como se você estivesse fazendo aquele senso de pertencimento e aquele senso de entrega com responsabilidade. E aquilo que você falou é verdade, são os terceiros, né? E a gente tem que trabalhar com isso, tem que lidar com isso, e o cliente não quer saber. Quem está entregando para ele é organizar eventos. Né? Eu não posso botar a culpa em terceiros porque ele não fez porque eu não tive competência para fazer ele fazer. Simples assim. Para entender qual era a tua essência. Né? E você falando isso agora, me vem uma palavra muito forte que a gente trabalha aqui, que é a cultura. Então, você tem que ter clareza do que é inegociável na sua empresa. Verdade. Né? Qual é o teu real diferencial, o teu posicionamento? Como é que é isso na Organizar? Como é que é isso na Cenário? Mas na Organizar, né, Tony, que é a história mais antiga tua aqui. Mas como é que é isso? Porque muito empreendedor não tem essa clareza. Poxa, o que é negociável na minha empresa? Porque, eu vou ficar entrando num leilão, numa guerra por preço. Não, peraí, o que é negociável? Transparência. Né? O meu cliente ele tem que estar seguro que ele está falando com uma pessoa que vai fazer uma entrega honesta, uma entrega transparente. E o que é inegociável, né? E é muito engraçado isso, porque eu tive uma vez, né? No começo sempre tem aquela coisa, mas esse teu orçamento, ou está caro, de novo, né? E a gente começa a ver, às vezes os negócios são mal feitos porque você não sabe fazer uma boa pergunta. Aí eu vou dizer, está caro por quê? Né? Qual é a tua fundamentação para dizer que o meu trabalho está claro? Se tu me convencer, aí a gente vai rever meu valor. E aí eu comecei com uma dessas pessoas do empresário que começou a negociar, e eu comecei a abrir com ele. Eu falei, então tá, vamos só começar a conversar. Quanto tempo eu estou me dedicando a esse teu evento? Quantos meses que antecede? Beleza. Quantas horas por dia eu trabalho nesses meses que antecedem? Aí eu comecei a fazer contas. Quer que eu continue? Eu vou acabar descobrindo que está barato. Ele falou, não, está tudo tranquilo, já me convenceu. Então é isso, né? A transparência, a tranquilidade e a entrega honesta. Eu vou ter que fazer um preço que seja justo para mim, eu sempre falo isso para os meus clientes, eu tenho que sair de um evento sabendo que a minha entrega valeu a pena, porque todos nós temos sonhos, todos nós queremos as realizações. E de onde é que vem os nossos sonhos? De onde vem as nossas realizações? Do trabalho que a gente faz, do que a gente ganha por esse trabalho. Né? O trabalho é o veículo que vai te levar para lá. Então, o que acontece, Tiago? Eu tenho que sair de um evento e dizer, puxa, valeu a pena, legal, sobrou uma grana legal, eu vou conseguir fazer isso que eu quero. Né? E eu tenho que ter, porque eu falo para os clientes, não adianta eu fazer uma entrega já sabendo durante a entrega que não valeu a pena. Eu vou fazer as contas no final do evento e dizer, puxa, eu trabalhei para caramba, não valeu a pena. Né? Então, tem que ter essa relação, porque isso vai impactar diretamente na entrega. Então, de novo, né, eu vou estar entregando a excelência, mas por um valor justo. E eu tenho que mostrar para o meu cliente que esse valor é justo. Ele paga, mas paga com convicção. Teve uma outra situação que eu fiquei sabendo depois, que me perguntaram, puxa, quanto é que vocês pagaram para o Tony para organizar esse evento? Aí a pessoa que autorizou falou o valor, por quê? Foi caro? Não, valeu cada centavo. Né? Então, são essas referências, e isso não me credencia a não ser justo, ou porque eu sou o cara que entrega melhor, então eu posso dobrar o preço de mercado, quer me pagar, paga, se não quiser. Não é isso. Né? Quanto mais justo eu for, mais perene eu serei no mercado. Então, é essa a ideia, são esses valores, e isso é inegociável. Eu faço uma boa entrega, eu não abro mão de fazer uma boa entrega, e eu troco os meus fornecedores, né, pela minha entrega, mas também eu quero respeito pelo que a gente pede em troca dessa entrega. Isso é clareza de posicionamento. Né? O posicionamento é excelência na entrega, e aí dentro disso você vai negociar. Porque muita empresa hoje não tem essa clareza. Quando o cliente ouve, né? Quando a comunidade que ouve organizar eventos, ouve o nome do Tony, associa diretamente à excelência. Eu associo isso, a gente já conversou em outros momentos, né, Tony? A gente já vivenciou alguns eventos juntos. Já vivenciamos eventos, então assim, cara, é aquilo que você falou.
E olha que interessante, quando você tem clareza da cultura, quando eu penso em Tony organizar, vem isso, cara, segurança, confiança, excelência, tranquilidade para fazer um evento. Então, eu quero provocar quem está nos vendo aqui agora, quando o cliente ouve o seu nome ou a marca da sua empresa, o que será que vem na mente dele? Isso tem a ver com aquilo que você vem sustentando ao longo do tempo. Né? E o que tu ganha com isso, ou o que você vai cobrar por cada projeto, a grana é consequência. Então, assim, não tenta inverter. Né? Não tenta inverter que não dá certo. Né? E uma vez, no começo da carreira, alguém falou para mim, Tony, a grana é consequência. Eu falei, porra, como consequência, velho? Ele falou, não, entrega bem o que tu vai ganhar depois acaba sendo consequência disso. Né? Então, não inverte já pensando no que você vai ganhar, pensa no que você vai entregar. Né? E que aí o preço vai ser justo. Tem até um princípio, tá em Provérbios, não lembro qual é, mas tem um provérbio que diz o seguinte, que se você é perito no que você faz, você vai andar com os reis. Ou seja, né? Procura fazer com excelência, entregar o melhor, que você vai estar sempre, né, no topo do mercado. Aí. E a tranquilidade que te dá, né, Tiago? Por exemplo, eu já tive situações, e aí a gente passa, a gente quebra essa barreira de cliente e fornecedor e começa a ter uma relação de parceria e amizade. Então, assim, eu já tive casos de cliente me ligar e falou, Tony, eles sabem que podem falar isso para mim e não pode falar para qualquer fornecedor. Cara, a gente está te contratando porque aí a gente vai estar seguro no evento. Tinha alguém organizando o evento, mas me contrataram para ser olheiro ou dizer o seguinte, olha, preste atenção, que isso aqui hoje não está sendo feito certo. Então, assim, meio como uma consultoria, mas por quê? Me disseram, cara, a gente quer que você esteja junto no evento para que a coisa aconteça e que a gente tenha tranquilidade. Então, olha como é legal isso. Né? Isso é retorno de uma entrega, é retorno de uma história, é retorno de um legado. Então, isso é muito... E nem por isso... eu vou extorquir esse cliente. Muito pelo contrário, legal, e assim, isso vai me dando o quê? Vai me dando portfólio, vai me dando credibilidade e vai me proporcionando novas entregas. Então, o cliente dizer para ti, cara, eu te quero comigo porque tu me dá tranquilidade, cara, isso é a melhor coisa que você pode ouvir, cara. Não tem preço, realmente não tem preço. E é a construção mesmo de um legado, como você falou, e olhando para o médio e longo prazo, né? Para a tua empresa ser perene aí no mercado por muito tempo ainda. Isso é consequência em tudo que você leva, né, Tiago? Por exemplo, até as ações que a gente faz, voluntárias, a própria CDL agora, todas essas entregas são reflexo daquilo que você faz, ou reflexo do que é o teu histórico, do histórico da tua entrega. Isso... inconscientemente você acaba levando e em cada local que você está como líder ou como uma voz que pode opinar, você vai estar levando isso e vai estar inconscientemente fazendo essa entrega e contribuindo para o todo. E nesses 30 anos, aí, quase 30 anos, né, Tony? Qual foi Começa a falar muito de 30 anos, daqui a pouco o pessoal começa a fazer conta da idade, assim, né? Verdade. Mas é muita experiência aí. E sim, histórias, tem algum perrengue que vocês passaram, uma história engraçada que tu quer compartilhar, algo assim que... Cara, a gente nesse universo de eventos, assim, imagino que tem muita coisa que... tem uma história que eu sempre conto. A gente foi fazer um evento na Argentina e foi tudo assim muito na corrida. Eu cheguei no aeroporto da Argentina madrugada, acho que era 2h30 da manhã, não sabia nem o hotel que a gente ia ainda. E por ser brasileiro, brincadeiras à parte, e até com argentino, mas a gente estava fazendo divulgação de um evento típico, então a gente ia fazer uma noite lá, uma noite típica, então estava levando alimentação, levando salsicha, levando chucrute, levando um monte de coisa. E eu tinha um manifesto mostrando tudo que a gente tinha, desceu no aeroporto, e o cara, não, eu quero que você prove que você tem. O cara fez eu abrir todas as caixas no aeroporto, eu saí quase 5 horas da manhã do aeroporto. Então, assim, tem essas coisas que te exigem paciência também, e são coisas que acontecem durante o evento. Outras situações, por exemplo, aí é um diferencial da nossa entrega. Teve um evento que encerrou a atividade, acho que 9 da noite, 10 horas da noite. Eu fui para o hotel e aí tive insight. Falei, cara, eu vou voltar para o evento para dar um check na segurança, porque a gente tem toda a estrutura montada, a gente já distribui a segurança nisso, porque fica uma praça de alimentação montada, ficam várias coisas de valores, os computadores, tudo. Teve um lance de intuição aí. Aí, cara, eu vou voltar para ver se realmente esse fornecedor está atendendo. Eu voltei, dei toda a volta dentro do evento, não fui abordado por ninguém, e aí estacionei o carro na frente do pavilhão, buzinei, aí um segurança olhou, não me reconheceu, e falou, espera só um pouquinho, eu já te atendo, a gente está comendo uma pizza. Ou resumo, foi eu sair do evento, os caras já abandonaram os postos, foram lá. Liguei para a empresa, acho que isso era umas 11h30, meia-noite, falei, pode trocar toda a equipe. Porra, Tony,
pode trocar toda a equipe. Eu só saio daqui com a equipe. Resumo da ópera, era 2 horas da manhã, estava sendo trocada toda a equipe de segurança e eu reportei isso para o cliente no outro dia. O que o cliente vai pensar? Cara, o cara está, né, me entregando, né? Ele está fazendo diferencial, ele está de olho no meu evento. Então, aí que a gente quer falar que a responsabilidade vai além do que foi contratado. Porque essa percepção da gente que tem que ser feita uma entrega. E eu chamei a empresa e falei depois, cara, eu fui contratado para ser os olhos do cliente. Então, o que eu estou fazendo aqui não é sacanagem. O que eu estou fazendo é te exigindo aquilo que eu te pedi para entregar do que eu estou te pagando. Zelando por aquilo que é negociável que você falou, né? Cara, então, excelência assim, é negociável. Acabou, Thiago. Não tive mais problema, sabe? A gente contratou aquela empresa e os caras já sabem, cara, é evento do Tony, não vacila. Né? Outras coisas, teve um evento que... Aí foi um insight da minha esposa, ela falou, cara, às 4 horas da tarde, não estão todos os seguranças que nós contratamos aqui. Eu falei, pô, como não, cara? Não estão todos os seguranças. Eu falei, tá bom, reúne. Chamei pelo rádio, disse, ó, reúne toda a equipe aqui que eu quero, né, dar um recado, teve umas alterações do evento. E aí começaram as desculpas, não, mas tem uns postos estratégicos, eu tenho que deixar as pessoas. Eu falei, não, pode recolher, a responsabilidade é minha, eu quero todo mundo aqui. Resumo da ópera, faltavam 4 seguranças. Por quê? A empresa pegou aqueles 4 seguranças e mandou para um outro evento, ou seja, eles estavam cobrando de 2 eventos a mesma equipe. Aí eu falei, cara, e daí? Ah, não, é que a gente teve uma emergência no outro evento, tiramos. Tá, mas eu fui consultado. Então, essas coisas que são os diferenciais da entrega, sabe? Essas coisas que a gente tem que estar de olho pelo cliente. Então, são coisas que a gente vai fazendo e aí o tempo vai te dizendo e essas informações correm também nos fornecedores. Nunca mais tive problema de fornecedor, porque eles sabem, né? Teve situações assim, muito engraçadas, de que depois eu fiquei sabendo que um fornecedor que ia nos atender na área de limpeza encontrou um outro fornecedor, né? E eles estavam comprando papel toalha, essas coisas para atender o evento. Aí o cara falou, tu está comprando por evento do Tony? Sim, então não leva isso aqui porque ele vai te mandar de volta, é de má qualidade. O cara estava comprando um papel toalha mais barato, mais fino, né? Que não ia atender o evento dentro daquela qualidade que nós contratamos, o que nós combinamos. Então percebe como isso vai transcendendo. Vai transcendendo. Ele fala, não adianta comprar, cara, que tu vai chegar lá e o evento do Tony, eu já conheço o Tony. Então, isso transcende para os fornecedores e chega no ouvido dos clientes, entendeu? O que a gente está falando aqui chega no ouvido do cliente. Mas não é porque que eu quero que chegue, é porque a gente tem essa filosofia de entrega. Para mim isso é negociável, eu tenho que entregar a ponto. Né? E essa clareza... Eu estou cobrando para isso, Thiago. Então eu tenho que entregar, eu tenho que ser honesto com o meu cliente. E isso passa para o fornecedor. Isso é fantástico, porque assim, é a clareza da tua cultura, né? Porque aí você naturalmente vai repelindo os fornecedores que não se conectam com isso, tu vai repelindo e também vai repelindo os clientes. E eu vou estar contribuindo com esse fornecedor, porque ele entende que a sacanagem não ajuda ninguém. Então ele entende, e vendo a gente no mercado esse tempo todo, aí eu pergunto, tá, mas por que eu estou no mercado e tu está sem trabalho? Então ele entende que fazendo o certo é o melhor caminho e o tempo vai te entregar, né, isso de volta. Então, além disso, a gente está ajudando também a ter melhores fornecedores, ter melhores profissionais no mercado. Está educando os teus fornecedores também, toda uma cadeia que está sendo beneficiada por um posicionamento. E eu falo isso, Thiago, a gente reúne, a cada evento eu reúno todo mundo e falo para os caras o seguinte, vocês só estão aqui porque eu estou. E eu só estou aqui porque os meus fornecedores anteriores eram uma boa entrega. Então, se vocês fizerem uma boa entrega, é um efeito cascata. Eu vou contratar vocês no próximo evento, vocês vão sempre ter trabalho. Agora, se a entrega não for boa, vocês não vão ter mais trabalho. Então, percebe como tu começa a entrar na cabeça dos caras e dizer o seguinte, eu tenho que entregar bem, porque se eu entregar bem, eu estou de volta. Se eu não entregar bem, eu não volto. Então, abrir a mente para coisas simples e eles perceberem que ganha todo mundo nesse processo. E, obviamente, né, a gente fazendo essa entrega, vai melhorar a entrega. É uma cadeia que é beneficiada e o cliente sorri. Que maravilha. E, Tony, como é que é trabalhar com a esposa? Me conta aí. Ensina um desafio para nós. Desafio eu não vou ensinar, né? Porque ela até falou, o pessoal quer saber como é que dá certo com nós dois. Como é que dá certo? E quanto tempo ela está contigo? Porque a gente trabalha, dorme, passeia, que passeia pouco, né? Porque trabalha muito. Mas está junto direto. Não, ali é uma bênção aí que a gente tem e o trabalho flui. E até tem alguns clientes que falam... Muitos clientes não sabem que ela é minha esposa ou não sabiam, descobriram muito tempo depois. A Bruna, minha filha, em alguns eventos trabalhou conosco, eles não sabiam que é minha filha, porque aí também entra nessa questão, né,
a gente divide muito bem o trabalho do pessoal. Então, a minha filha não me chamava de pai, me chamava pelo nome, né? Eu chamava ali pelo nome, ela me chamava pelo nome, então não tem... as pessoas não percebiam essa relação familiar nos eventos. E deu muito certo. Ali funciona muito bem nos bastidores, funciona muito bem na operação, ela não gosta, né? Mas funciona muito bem na operação. Mas me dá uma tranquilidade que, cara, vai estar tudo redondo nos bastidores, eu só vou chegar na operação e vou entregar, né? Então, há uma sinergia muito legal, há um respeito muito legal. E eu digo, a gente chega numa fase da vida que já passa daquela relação marido e esposa, mas já começa a ir para uma relação de parceria, de cumplicidade, e é muito bacana. A gente funciona muito bem. Tem alguns clientes que até dizem, cara, mas vocês só se olham, mas E é muito funciona nisso, por eu pude música, presenciar cara. já, funciona muito, por música. Sintonia é bem isso mesmo, funciona por música, maravilhoso. Parabéns aí por essa história. Tony, vamos fazer um quadro aqui agora no programa que se chama Ping Pong, nosso podcast aqui. Eu faço uma pergunta rápida, você responde o que vier primeiro na tua mente, mas uma crença que te fortalece, que tu tem que te fortalece. É melhorar sempre, né? Sempre pronto para melhorar. Se você pudesse voltar no tempo, se você faria algo diferente ou um aprendizado que sim, que foi crucial nessa tua trajetória? Aprendizado crucial. Eu vim da vida militar. Eu fui militar por 5 anos. Legal. E isso me entregou muito, deixou muito mais forte essa questão de responsabilidade, entrega com excelência, disciplina, horário. Então, é isso, né? Esse aprendizado, essa entrega de forma disciplinada. Pô, fantástico. Sonho para o futuro, uma visão grande, um sonho teu para o futuro aí. Você está construindo muita coisa ainda, mas um sonho aí que você possa compartilhar. Família, né? Eu quero estar bem com a minha família, eu quero estar bem para eu poder decidir no dia que eu vou fazer, né? Então, ter essa tranquilidade de fazer a entrega com meus clientes, mas fazer a entrega com mais tranquilidade e tomar a decisão. Não, eu vou ficar até quarta-feira sem fazer nada com a minha filha e com a minha esposa. Vou ficar. Essa semana eu vou trabalhar direto, então a gente não sabe o prazo de validade da gente. A gente vê algumas coisas acontecer que começam a puxar um alerta. Então, eu quero estar tranquilo para poder curtir de forma tranquila. Maravilhoso. O que é o nosso podcast chama Prosperadamente, né? E aí é um trocadilho com a palavra de prosperidade. Mas o que significa prosperidade para o Tony? Talvez você já tenha até respondido nessa anterior aí. Mas o que é prosperidade para ti? Prosperidade é entender quando é o suficiente. Então, cara, peraí, tem que repetir isso aí. Repete isso aí, Tony. Prosperidade é entender quando é suficiente, porque... essa eu nunca ouvi. Eu vi uma história uma vez que foi uma festa que o dono da empresa fez para os colaboradores na casa dele. E aí teve o chefe que falou para o subordinado, pô, tá vendo? Olha a casa do patrão, olha quantos carros importados, olha isso. Ele falou, tá, beleza, mas ele vive com tranquilidade, ele tem harmonia com a esposa. E ele falou, eu tenho muito mais do que o meu patrão. Aí o cara falou, mas como você tem muito mais? Ele falou, eu tenho o suficiente. Então é isso. É você ter a percepção de quando é suficiente, né? De quando tá bom para você. Porque, de novo, né? Essa questão de buscar a paz, de buscar a tranquilidade, de viver com quem você ama de uma forma tranquila, é exatamente saber isso. Saber quando é o suficiente para você e que aquele suficiente vai fazer a entrega que você acha bom para você. Então, é isso, né? Porque senão você vai viver numa busca eterna e quando você vai dizer, tá legal, será que ainda vai ter tempo para viver ou tá legal? De novo, né? Se chegar não tá legal, a gente né? não tem o prazo de validade, né? A gente tem histórias aí que vão chamando, a pessoa tá bem hoje, né? Dá um problema aí, amanhã ela não tá mais conosco. Então, cara, o que valeu, né? Então, é difícil, claro que é difícil, né? Porque o próprio ser humano fica nessa busca constante, né? Essa busca de, vou fazer isso porque ano que vem eu vou curtir isso, ano que vem eu vou fazer isso, eu vou adquirir mais patrimônio, mas até onde e para quê, entendeu? Então, ter alguns alertas assim para que a gente perceba. Isso é muito importante, Antônio, porque as referências que são impostas hoje para a sociedade como um todo, né? As pessoas abrem o Instagram aí, carro importado sendo exibido, jatinho particular, helicóptero. Então, assim, tu começa a implantar um padrão de, entre aspas, sucesso na cabeça das pessoas
que é quase inatingível para a maioria. Das vezes mentiroso. Né? É mentiroso e muitas vezes assim, não é a maioria que vai atingir isso, é a minoria da minoria. Só que a pessoa fica projetando esse suficiente quando ela chegar lá e esquece de viver muito bem hoje. Então, me chama muita atenção que você trouxe assim, cara, tá bem com a família, né? A gente tem o 3F que é família e felicidade, mas você trouxe essa questão do quando é suficiente. Cara, isso ficou algo marcante aqui no episódio. Quando é suficiente para você? O que é suficiente? Porque às vezes as pessoas nem pararam para pensar ainda. Quando que será suficiente para mim, né? E tem outra máxima que diz, né, que a felicidade do homem ou a felicidade do ser humano se mede pela quantidade de nãos que ele consegue dizer. Então é essa tranquilidade, esse discernimento para saber dizer não, né? Dizer não, mas de uma forma consciente, de uma forma propositiva, né? Esse não, saber dizer quando ele vai ser um sim para você. Então ter essa capacidade de dizer um não, mas um não propositivo e um não que não é você que faz, mas que talvez possa indicar alguém quem faça, mas que para você não é legal. Então, e esse é um grande desafio, Antônio, que para saber os nãos que você tem que dizer, você tem que ter muita clareza de qual é o sim. Tive dificuldade disso na vida inteira, cara. Agora que a gente está começando a perceber isso. Fala mais sobre isso aí, então. Porque essa dificuldade do deixa que eu faço, né? E isso é uma outra dificuldade, a dificuldade de delegar. Porque como a gente tem essa obsessão pela excelência, não, deixa que eu faço, que eu sei que está bem feito. Mas você saber delegar e mostrar para essa pessoa que a entrega, mostrar a entrega, não importa o percurso dessa entrega, porque cada um tem um jeito de fazer, cada um tem um jeito de entregar, né? Mas o importante é que a entrega seja feita. Então, essa é uma dificuldade que eu tive há muito tempo, e tive durante muito tempo, e chega uma hora que você não consegue, não deixa que eu faça, porque a empresa vai crescendo, os compromissos vão aumentando, e você não consegue ter tempo para fazer tudo. Então, tem que confiar. E aí, uma coisa que a minha esposa, que é ali sempre pega no meu pé, ela falou, cara, tu tem que confiar, né? Às vezes, a pessoa está parada e pode estar fazendo alguma coisa, começa a filtrar o que é essencial, o que só você pode fazer, né? Que só a tua capacidade pode entregar, e ver o que é a operação que outros podem fazer. Então, isso vai te deixando com a alma mais tranquila, mas é um aprendizado. E é uma dificuldade que eu tenho certeza que todo empresário, todo empreendedor tem, essa dificuldade de fazer aquele momento do corte onde você tem que delegar. Talvez esse seja um dos maiores desafios talvez um dos principais motivos que algumas empresas não crescem, né? Eu pego como exemplo o empresário da nossa região, aqui, Luciano Hang, né? Quando ele empreendeu, abriu a Van, Brusque tinha 41 mil habitantes aí, praticamente. E olha a potência que é hoje, quantos milhares de emprego é gerado, se ele não delegasse, se ele não confiasse. Ele continua sendo uma pessoa e o dia dele tem 24 horas igual. Olha só, com uma centena de operações aí. Mas você trouxe dois elementos aí, Tony, que você falou tem que confiar. E outra coisa que você trouxe nas entrelinhas, que quando você olha um colaborador que está, entre aspas, parado, né, tem alguma coisa a ver com a mudança do olhar em vez de eu pensar que ele não está fazendo nada como primeiro pensamento, eu mudar para entender o que ele está fazendo, uma pergunta, porque talvez tenha muito isso também. A minha intenção aqui é te perguntar o seguinte, como que você trabalhou isso? Porque isso é muito difícil. Né? O aprender a confiar e delegar. Como é que você foi trabalhando isso que no teu segmento, isso é fundamental. Primeiro foi a minha esposa, né, ali puxando a orelha direto, sabe? Ela com um olhar externo. Alguém te ajudando a enxergar. Com um olhar externo, dizer, cara, porque às vezes tu está tão mergulhado no negócio, tu acaba não percebendo isso, né? E as próprias atividades em outras entidades, em outras empresas, na própria CDL, a gente começar a enxergar. E os eventos também me ensinaram muito isso, começar a enxergar a entrega. Então, o que a gente começou a fazer? Como essa minha característica de ser muito organizado e muito disciplinado, por exemplo, todos os encarregados, os terceirizados, eles recebem todas as manhãs no celular deles o checklist da área deles. Então, isso eu faço. Então, o Tiago vai receber no WhatsApp dele, o Tiago o que é? O encarregado da segurança. Ele vai me entregar aquilo que eu pedi para ele naquele dia. Né? Isso, primeiro, ajuda o fornecedor. Aí o fornecedor no começo dizia, olha, mas está vendo aquilo da limpeza? Eu falei, cara, né, com toda a franqueza, eu te mandei um checklist, foca nisso, esquece. Né? Isso é problema meu. Tem uma organização de processo importante. Organização de processo, isso é problema meu. Então, foca na tua entrega. E eu quero que tu me entregue isso. Né? E isso começou a me ajudar também, porque eu comecei a confiar. Não, cara, eu entreguei esse checklist para a segurança, o cara vai me entregar isso. Por quê? Eu chego no final do dia,
eu vou repassar o checklist e o cara, o cara me entregou. Isso já me dá confiança para saber que no próximo dia ele vai me entregar. Então, é um processo que vai te dando tranquilidade, vai te dando segurança para saber que as coisas começam a acontecer de forma organizada e de forma sistêmica. Então, isso te ajuda, né? É o dia a dia que vai te fazer ver isso e começar a confiar nos profissionais. E é isso. Mas um método é importante, né? O que você vai fazer para sistematizar um processo, para deixar claro aquilo que estava na tua mente, mas agora num papel, treinando as pessoas. E, Tony, fala um pouquinho da Cenário Brasil aí. Conta um pouco desse novo empreendimento, dessa parceria. Cenário Brasil é a minha nova paixão, né, cara? A gente está com uma operação que começou há 2 anos. Eu tenho 2 sócios, o Cláudio e o Alessandro. O Cláudio veio da área de eventos, mas mais na área cenográfica. O Cláudio é um cara que está há mais de 25 anos no mercado também, é um especialista na área de eletrônica, de tecnologia, é um cara que tem muita experiência em decoração de fachadas. Para ter uma ideia, o Cláudio há mais de 20 anos ele já é o coordenador geral da cenografia do Palácio Avenida, em Curitiba. Quem não sabe, era onde o Banco Bamerindos, agora Bradesco. E é feito aquela encenação de Natal com as crianças, com coral na janela, enfim, é famosíssimo já há muitos anos. E o Cláudio é responsável por toda essa estrutura de layout, visualização, decoração, luzes, cenografia. Então, é um cara com uma bagagem muito grande. E eu encontrei o Cláudio com um amigo em comum no evento, a gente começou a conversar. E esse meu perfil muito louco também, disse, cara, vamos juntar as coisas. Pô, tá em Curitiba? Ele falou, pois é, evento. E a gente começou numa conversa, vamos juntar com a Pum, vamos juntar. Aí o Alessandro entrou nessa jogada também, porque é amigo do Cláudio. O Alessandro vem da área administrativa, financeira e contábil. Tinha um escritório de contabilidade também. Ele, como ele fala, queria deixar de resolver o problema dos outros para começar a resolver os problemas dele. E aí abriu mão disso também e veio para a Cenário. E a gente montou um trio assim, muito bacana, com cada um aí com as suas características, cada um aí com as suas habilidades. E a gente está conseguindo entregar legal. A Cenário, ela nasceu com o propósito de fazer um trabalho diferenciado na área de decoração, né, de cenografia de grande escala, diferente daquilo que todas as empresas de decoração, nosso foco agora é Natal, de todas as empresas de decoração Natal faz, com todo o respeito que todas fazem, a gente veio para o mercado para pensar e fazer diferente, né? Então, a gente está entregando aí árvores com 30 metros de altura, 50 metros de altura, grandes entregas de grandes proporções. Fez algumas parcerias com alguns grupos econômicos que nos representam no Brasil. A gente está com 2 anos de estrada e já está, graças a Deus, voando, decolando. A gente fez ano passado toda a decoração de Natal de Londrina, então foram quase 20 carretas aí de material que foram lá para montagem de estruturas gigantes. A gente venceu a licitação ano passado aqui daquela árvore de 30 metros de Natal que teve no começo, que foi instalada aqui no começo da Rua 15, né, ali na Rua 15 da Beira Rio, também fez muito sucesso. E aí, na Cenário decola, a gente já está com grandes projetos para esse ano. E aquilo que falei, de novo, eu me encontrei num novo projeto, é uma paixão nossa dos 3, cada um gosta muito do que faz. E a nossa proposta é essa, né? Fazer grandes entregas, mas fazer entregas com tranquilidade. Então, o nosso sonho de consumo na Cenário é isso, que a gente tenha um bom rendimento, mas que possam os 3 ficarem sentados, curtindo o negócio e pensando a estratégia, deixando a operação para os nossos cabeças de chave, vamos falar assim, cada um numa operação. É uma operação complexa porque nós trabalhamos desde a origem do produto, nós compramos o ferro bruto, as barras de ferro, moldamos elas todas para fazer a peça, então tem toda a parte de fabricação. Nós temos a parte de pintura, que também a gente faz. Isso interno, vocês terceirizam? Tudo interno. Tudo interno. Aí tem a parte de decoração, finalização, que é a colocação da iluminação, e a parte de logística, entrega e equipes de montagem. Então, a gente faz o processo desde o início até a montagem da estrutura e depois a desmontagem. É um trabalho grande e complexo. A gente só vê a grandeza quando sai fora, mas porque quando você está envolvido não tem noção da grandeza. Então, eu estou passando agora 3 dias da semana em Curitiba e 2 dias da semana em Blumenau para tocar aqui a CDL e as coisas que a gente tem por aqui. Que correria boa, né, Tony? É uma delícia. E você trouxe mais um insight importantíssimo aqui, né? O dono do negócio ter tempo para pensar na estratégia.
né? E aí você ter pessoas, braços que vão conseguir operacionalizar isso. E há um tabu, falando do pequeno empreendedor hoje, é um tabu muito grande ainda para muito, né, Tony? Tu está na CDL também, deve presenciar muito isso aí. Porque assim, Thiago, tem que ver o estilo do teu negócio, né? A maioria deles, ou quase a totalidade dos empreendedores, sabem o que é o ideal. O que aconteceu com a gente ano passado na Cenário? Nós sabíamos qual é o ideal, mas nós recebemos uma demanda e dizer, cara, nós temos que abraçar esse projeto, porque esse projeto é importante para a sobrevivência e a prosperidade da Cenário. Então, a gente sabe o que seria o ideal, como teria que ser organizado, como tem que ser planejado, mas não deu tempo, cara. E aí nós tivemos que os três meter a mão na massa ali, fazer acontecer, muitas vezes contrário aos nossos princípios de organização, faz desse jeito, nós temos que entregar. Então, acaba sendo muito sofrido. E eu te falo isso porque esse deve ser um problema da maioria dos empreendedores. Eles sabem qual é o desenho ideal do negócio deles, mas ele não tem um capital inicial para o ideal, né? Ou às vezes não adianta ele ter um capital inicial para o ideal, mas não tem uma estratégia para o cliente. Não adianta eu ter um negócio pronto e não ter o cliente. Exatamente. Então, é todo um processo e é um processo muitas vezes sofrido e às vezes as empresas não prosperam por isso, né? Por começarem, talvez por um planejamento equivocado ou um não planejamento, mas muitas vezes não ter os recursos, não ter o capital de giro para começar e às vezes a operação não permite que tenha uma receita. Então, perceba essa dificuldade. Você tem que ter uma operação que não tem condições de ter para fazer uma entrega ideal, para ter uma receita ideal. Aí, se tu não tem operação, tu não consegue fazer receita. Aí, se tu não tem a receita, tu não consegue prosperar. Então, assim, é um desafio muito grande que muitos não conseguem prosperar por isso. E, às vezes, falta muito o capital intelectual também, né? Falta. Não saber o como, mas aí você tem que buscar o quem, né? Mas que às ali vezes vocês tem três um preço, se complementam, né? E aí Às vezes tem um preço. preço. E aí, às vezes, esse preço, no começo, você não consegue pagar, né? Então, é o que a gente está percebendo no cenário agora, né? Tem os profissionais, cara, a gente teve um faturamento legal, tem uma projeção de faturamento legal para esse ano. Cara, já dá para começar a ousar, tu já começa a pegar uns profissionais qualificados, tu consegue pegar um gerente executivo que vai cuidar de tudo para ti, tu só fica de olho de cima, dando as diretrizes. Então, mas isso tem um preço, né? E eu tenho que ter receita para pagar esse preço. Então... Foi o que vocês fizeram, né? Foca em gerar caixa, o que a gente pode atender, cresce e organiza, né? Cresce e organiza, vai ajustando a casa aí. Maravilhoso. Tony, para quem está pensando em empreender ou começando agora o seu negócio, nessa trajetória de 3 décadas aí, né, Tony? O que se poderia dar de dica aí, de insight para essa pessoa, pontos fundamentais de atenção para quem está pensando em empreender agora? A gente ouviu muito isso e eu vou repetir, né? Primeiro, preste atenção naquilo que você é bom. Ponto. Né? Não tenta fazer alguma coisa porque você está vendo alguém ganhar dinheiro com aquilo. Ah, maravilha. Porque se tu não entende do negócio, né, não adianta. Eu ouvi uma fala do Osni, que é o dono da construtora Oma. É um cara assim que eu respeito muito também e assim ele deve servir de fonte de inspiração para muita gente. Quem não conhece, procura conhecer a história do Osni. O Osni é um cara que os primeiros prédios que ele fez, cara, ele parece que ele, o irmão dele ou alguém da família, eles estavam lá junto fazendo, por quê? Porque eles queriam ter um diferencial de mercado para fazer uma entrega mais barata. E eles tinham o quê? Eles diminuíam o custo deles, né? Eles pegando junto no negócio para acontecer. E o Osni é um dos grandes parceiros e padrinhos do núcleo de futebol Cristais, do NFC, e ajuda muito lá no futebol. E ele falou, daí numa dessas conversas com ele falou, cara, você tem que entender do seu negócio. Ele falou, hoje eu entendo tudo. Eu chego numa obra, eu sei de tudo. Se o pedreiro está me falando bobagem, eu vou lá e mostro para ele que não é isso, e eu vou lá e faço melhor do que ele e mostro para ele como faz. O que ele quer dizer com isso? Na empresa você tem que ter alguém que entende, você tem que entender. A mesma história que eu te contei de eu me qualificar para não ser enganado. Então eu tenho que saber o que eu estou pedindo no meu fornecedor, se realmente ele está entregando aquilo que eu quero. Então, primeiro, né, vê no que você é bom e procura fazer naquilo. A grana vai ser uma consequência se você é bom na entregar naquilo que você é bom. E aí, de novo, né, não é porque um colega ou um conhecido teu está ganhando grana naquilo, por quê? Porque ele é bom naquilo que ele faz. Então, primeiro, tem a ver com ele, né? Tem a ver, assim, vai fazer um negócio, tu tem que entender do teu negócio. Se tu não entender do teu negócio, não adianta, você vai ser enganado, não vai estar dentro do negócio porque você não entende e não vai dar certo, não adianta, né? Então, fundamental é isso. E depois,
ninguém tem a obrigação de ser bom em tudo. Você tem que entender o seu negócio, mas tem que te cercar de pessoas boas que têm experiência e que possam fazer uma boa entrega. E aí aquele processo da cenário, né? Tenta crescer de uma forma consciente para que você consiga se equipar e para que você consiga ter um bom RH que possa te ajudar a fazer um crescimento. Aí é um processo avant, né? É um crescimento estratégico e um crescimento sistematizado. Pô, maravilha. Então, Tony, agradecer de coração aqui, a gente está indo para o final do nosso podcast. Sei que a tua agenda é extremamente corrida. Você falou 2 dias em Blumenau e eu peguei um pedaço do teu dia, desses 2 dias aqui para participar do nosso episódio aqui. Mas pela tua experiência, pela tua grandeza e tudo que tu compartilhou, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E, Tony, conta para nós como é que faz, para quem está nos ouvindo, assistindo aqui, como é que faz para contratar, organizar para o seu evento corporativo, para o seu evento aberto, enfim, ou a cenário. Como é que as pessoas conhecem um pouco mais as empresas? Entrando no site, né? Organizareventos.com.br, lá a gente tem aí o histórico de 30 anos e o que a gente faz? A gente faz a entrega com fatos. Então, lá tem os vídeos que mostram os eventos que a gente fez. Não é o Tony que está falando, não é ali que está falando, é a nossa entrega que fala por si só. Então, a gente tem essa preocupação, depois de cada evento, fazer aí um vídeo, mostrar o que a gente fez, porque é isso que vai falar. Não tem depoimento de fornecedor, não tem depoimento de cliente, porque a gente entende que a entrega acaba sendo uma consequência disso. A gente mostra o que faz e como fez, né? A mesma coisa da Cenário, cenariobrasil.com.br, e a nossa base é em Curitiba. A gente tem um braço em São Paulo e tem um braço aqui em Blumenau, então a gente já está estruturado para atender essas praças. E também, né, aí a Cenário Brasil é mais nessa área de decoração de Natal, de decoração de grandes escalas. Então, se você quer deixar a sua cidade bonita no Natal, dá uma olhadinha lá no site e vê as brincadeiras que a gente faz. Que maravilha. Considerações finais, hein, Tony? Então, para quem está nos vendo, deixa a tua mensagem final. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ah, maravilha. Tony, muito obrigado. Valeu. Deus continue abençoando os projetos, muitas e muitas décadas aí pela frente. Maravilha. Obrigado, Tiago. Obrigado pela oportunidade. Conte conosco sempre. Obrigado.